Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 6 de junho. Agora 20 horas e 42 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 15h42 da tarde. Gente, a BTC aqui no 12 horas abriu uma nebulosidade esverdeada na projeção de 26 períodos, mas sentiu esse topo aqui de 31 de maio e acabou refugando. Chegou a estar fazendo a máxima hoje em 31.765 e recuou para 31.300. Esse topo aqui está na memória do mercado, porque impôs essa corretiva toda aqui, que fez a BTC lamber a base do canal de Keltner. Mas a boa notícia é que as duas linhas superiores do canal de Keltner já iniciaram essa emborcadura para redundar aqui no cruzamento de baixo para cima contra a nuvem de Shimoku no 12 horas. No nosso gráfico das VWAPs, a gente percebe que essa movimentação um pouco letárgica da BTC tem relação com o cruzamento de duas VWAPs muito importantes, a mensal e a semanal. Lembrando que a última vez que a BTC promoveu esse duplo cruzamento de mensal e semanal, e com essa relativa distância aqui da anual, ela simplesmente promoveu esse padrão comportamental aqui, ó. Rompeu a semanal, rompeu a mensal e foi buscar a anual. A anual é uma laje, aí bateu, formou um pullback e aí sim foi buscar o all-time high em 69. É bem provável que a gente, explodindo aqui de baixo para cima contra as VWAPs mensal e semanal, inclusive a força gravitacional de ambas estão segurando a BTC nesse patamar que ficou um pouco pesadinha e abriu assim meio que uma ressabiada no mercado. Algumas altcoins estavam subindo horrores, tipo a Kusama subindo quase 8%, a Teta já estava indo para 15% e agora deram uma recuada justamente porque a força gravitacional das VWAP semanal e mensal acabam segurando, sugando, aliado a esse topozinho aqui que também impõe uma corretiva. A gente está ali meio que pelejando para transpassar essas duas instituições da análise técnica, que são as VWAPs mensal e semanal, rompendo esse patamar que coincide com aquele nosso subretângulo aqui, ó, de menor dimensão. A gente só vai parar na faixa de 35 com picos para 38, que aí a gente vai buscar essa série de suportes aqui e resistências que por sua vez coincide com a VWAP anual ali na faixa de 38. Então a análise gráfica ela é toda pontuada em coerências, vamos colocar assim. Na seara dos fatos tem muita coisa rolando. A Bitcoin está muito próxima de testemunhar um grande rally, diz um analista macro, Lynn Alden. Ele não é um grafista, ele é basicamente um macroeconomista e ele reporta aqui uma série de padrões que estão se desdobrando e que podem levar a BTC para um patamar acima de 150 mil dólares. Então, um olho no gato, outro olho no peixe. Duas criptomoedas estariam enfraquecendo a Ethereum e mostrando um certo apetite pelos objeto dos fundos de investimento. Essas duas altcoins que poderiam flipar eventualmente a Ethereum são DOT e ADA. Podem se tornar as próximas possíveis Ethereum Killer, vamos colocar assim. A DOT eu reporto aqui no canal diuturnamente, não é segredo para ninguém que eu digo para os meus seguidores que a DOT vai ser a base da Web3, a Web 3.0, que vai inclusive impor a morte da Web 2, a força computacional que vai sustentar a nova web, que vai permitir o deploy de dApps, que são apps descentralizados, vai provir em boa parte do ecossistema Polkadot Kusama e ADA também. Aqui, esse artigo dá conta do apetite de alguns fundos de investimento por ADA e DOT. A DOT não tem nem o que falar, a ADA igualmente. E existe nesse momento em que eu vos falo uma mega corrida de 105 países para a implementação dos seus respectivos CBDCs. O Brasil está incluído entre esses países. CBDCs são basicamente moedas fiat soberanas que vão rodar em blockchain.
no caso o real que vai rodar na blockchain do Banco Central do Brasil, o dólar digital que vai rodar na blockchain do Federal Reserve, o euro digital que vai rodar na blockchain do Banco Central Europeu. E não se enganem, gente, tem muito economista dizendo de forma equivocada ou ainda apegada a old school que a chegada dos CBDCs, que vão permitir transferência de recursos peer-to-peer de forma transnacional, inclusive, sem qualquer intermediário, sem banco, sem nada, simplesmente o meu CPF vai ser um public address, o CPF do fulaninho, do ciclaninho vai ser outro public address e o dinheiro vai sair de um CPF para o outro sem qualquer intermediário, sem banco, sem corretora, sem nada. Isso vai se espraiar também para o mundo dos ativos financeiros que vão circular independente de corretoras. É o início de uma grande descentralização e vocês podem ter certeza que alguns economistas dizem que isso vai ser o fim das criptos. Eu ouso afirmar que isso vai ser só o começo do mundo cripto, já que o gás que vai sustentar toda essa rede descentralizada vão vir das principais altcoins, que por sua vez alimentam uma série de outras as principais smart coins, que por sua vez alimentam uma série de outras altcoins. Mas enfim, quem viver verá. Quando a gente olhar aqui para um DeFi Scanner, depois que os CBDCs forem implementados, a gente vai ver todas essas redes aqui, Ethereum, Binance Smart Chain, Tron, a gente vai ver simplesmente a blockchain do Federal Reserve, do Banco Central do Brasil, do Banco Central Europeu, do Banco Central da Índia, do Banco Central da Inglaterra, e esse TVL bloqueado aqui vai pular de 110 bi para 20 trilhões, para 25 trilhões, e assim vai. E toda essa liquidez vai gerar LP tokens, pares de liquidez contra todas as outras altcoins que a gente já conhece, e turbinando todo o mundo das DeFis. Em algum momento a sociedade vai ver que não precisa mais de banco e banco vai entrar naquele segmento de atividades extintas, junto com Kodak, junto com máquina de escrever Hamilton, Olivetti, enfim, tantas atividades são extintas e agora os bancos se encaminham para a extinção, junto com, provavelmente, com corretora de títulos e valores mobiliários, e enfim, é um novo mundo que alguns economistas estão prognosticando de uma maneira enviesada ou ainda partidária de uma old school que não vai sobreviver. Simplesmente isso aqui, eles estão subestimando a força computacional que vai sustentar a Web3, já que essas clouds multibilionárias de Amazon Web Service vão ser substituídas por virtual machines, como Ethereum Virtual Machines ou Avalanche Virtual Machines, que simplesmente vão prover força computacional de forma absurdamente mais barata e entregando uma web absolutamente descentralizada, o tráfego de dados e riqueza em nível planetário trafegando totalmente aprisionado, como aconteceu nas últimas 2 décadas, entre iOS e Android. Simplesmente esse tráfego de dados e riqueza será alforriado e isso vai catapultar em muito as relações econômicas, humanas e de produção e de oferta de bens e serviços num patamar nunca antes visto. Hoje, para você ofertar serviços ou produtos, o iOS é obrigado a ficar com uma parcela do seu faturamento. Quando chegar a Web3, simplesmente a gente vai estar alforriado dessa prisão. E um iOS valendo 3 trilhões é uma bizarrice e hoje é um grande problema do Fed, que foi inclusive essa manutenção de taxas de juros em nível negativado de forma real durante tanto tempo, e ainda os juros reais ainda estão negativados, que sustentou essas bizarrices de iOS valendo 3 trilhões e esse castelo de areia tem que desabar e cair na cabeça do Fed. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que tá num movimento muito interessante. Aqui no semanal, vocês vejam que a gente está abrindo o primeiro candle comprador no Heikin Nash. No gráfico de velas normal,
o candle da semana passada já ostentou um caráter comprador. Aqui no Heikin Nash vai ser o primeiro candle comprador, depois de uma sequência longa. Lembrando que o Heikin Nash ele calcula a cor do candle de acordo com a inércia e a perda do ímpeto do movimento anterior, tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC que tá com cara, cheiro e gosto de fundo, deve ser fundo mesmo, tá bom? Fiquem com Deus, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço.